João capítulo 14, verso 12, eu quero ler com você esse versículo. Se você tem aí sua Bíblia digital ou impressa, abra aí, por favor, a sua Bíblia nesse texto. João capítulo 14, verso 12, e nós vamos ler juntos esse texto da palavra do Senhor. João 14, verso de número 12. Nós vamos ler juntos aqui a palavra. É a palavra texto-chave, nós vamos estar lendo outros versículos durante esse tempo. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Vamos ler juntos aqui na versão que está aqui na projeção? Vamos ler juntos? Você pode acompanhar comigo? Vamos lá? Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Senhor, obrigado pela palavra. Obrigado, Senhor, por esse movimento lindo do Senhor aqui. E agora pedimos, Espírito Santo, por favor, que o Senhor use a minha vida apenas como instrumento realmente nesse tempo. Mas fale conosco, dá a capacidade tanto para eu comunicar e a cada um de nós de recebermos aquilo que o Senhor tem. Nosso coração seja uma terra preparada para receber a palavra e nós possamos colocá-la em prática e cumprir o propósito do teu coração. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Gente, eu estou tão animado realmente de poder estar aqui. E, aliás, né, Portugal é um país, para mim, eu vou contar um pouquinho da minha história aqui também, nesse tempo, hoje, agora pela manhã e também à noite. Mas Portugal é um país que eu não tinha ideia de que viria, mas vim. Eu saí muito novo de minha casa para ir para o seminário. Eu fui para o seminário teológico com 16 para 17 anos. Fiquei 4 anos e, quando estava finalizando, recebi o convite para vir para Portugal. E o certo é que, na época, pastor André, eu não tinha nem passaporte, nem poderia ter. Porque, pelo tempo que eu fui para o seminário, então, quando chegou o tempo do alistamento militar, que era, não sei se ainda é, mas era obrigatório naquela época, eu fui fazer, chegou na época eu pedi o adiamento de corporação, porque eu estava estudando. Então, como estudante de teologia, a gente vai lá, pede o adiamento, só que depois você tem que se apresentar, você tem que fazer alguma coisa. E aí eu recebo o convite para Portugal, Deus confirma, e aí eu me deparo, nem passaporte eu tinha, nem podia sair. Isso foi início de dezembro. E Deus, ele tem os seus caminhos, e quando Deus quer, ele faz. Então, a primeira barreira era que eu pudesse poder ter uma dispensa de corporação para poder fazer o pedido de passaporte. Houve um movimento de Deus tão lindo que em janeiro eu estava em Portugal, no mês de janeiro ainda. Só que eu cheguei aqui em Portugal e eu me deparei com a realidade da cultura. Deixa eu só entender aqui. Aqui nós estamos com a maioria de brasileiros? Sim? Ok. Temos portugueses aqui? Ok. 1, 2, 3. Minha esposa também, tá? Então, temos alguns portugueses. E aqui eu fui pastorear uma comunidade lá no sul de Portugal, que eu fui o primeiro brasileiro no meu momento. Eram umas 30 pessoas, eu fui o primeiro brasileiro. E eu tinha 20 anos, gente. Eu fui fazer 21 anos no segundo mês que eu estava ali. O que acontece? Eu tinha tanta inexperiência com a cultura que eu tive meus embates. Primeiro, que eu era muito novo, apesar de ser filho de pastor, então já ter a gente, como filho de pastor, né, pastor André, a gente tem já um conhecimento da vida, né? Mas eu tinha um conhecimento lá do Brasil, não tinha um conhecimento para a cultura aqui. E eu tinha feito um bacharel em teologia, não tinha estudado missões transculturais, de repente eu venho para Portugal e aqui
eu me deparo com as realidades da cultura. E aí eu comecei a ter meus embates, e eu entendo perfeitamente que o problema não foi aqui, o problema foi eu, porque fui eu que vim para cá, despreparado, sem entender a importância da cultura, sem entender que a língua é a mesma, né? Apesar das suas diferenças de palavras e também do sotaque, a língua é a mesma, mas a cultura é totalmente diferente. E aí, eu, muito novo, eu comecei a ter problemas, pastor André, até de sair de casa. A igreja, para mim, era um oásis, porque lá, apesar de eu estar com meus irmãos, que eu ainda estava aprendendo a lidar, meus irmãos portugueses, lá era um oásis, que para mim eu saía num departamento público, por exemplo, e parecia que as pessoas me atacavam. Parecia que do jeito que me falavam, que não gostavam de mim, que eu estava fazendo alguma coisa errada. Eu comecei a ter pavor de ir em alguns lugares, porque eu sabia que chegaria lá e eu iria me comunicar e parece que iriam me atacar. Na realidade, era o meu despreparo, era o meu desconhecimento cultural. Não é? E aí, com 3 meses que eu estava aqui, eu quase que desisti. E um dia eu fiz uma oração e eu falei assim para Deus. Deus, estava tomando banho de manhã. Eu falei, Deus, eu sei que o Senhor me mandou para Portugal. Aí eu falei assim, mas a hora que o Senhor me mandar embora daqui, eu vou sair daqui correndo. E acabou minha oração. That's it. Foi justamente isso, só isso. Aí eu tomei meu banho, tomei meu pequeno almoço, saí de casa. Quando eu morava lá em Faro, no Algarve, e quando eu saí lá para a Rua das Lojas, e começo a andar no meio do povo, o Espírito Santo me visitou. E o Espírito Santo me visitou e eu comecei a chorar, amando o povo português, amando profundamente. E ali naquele momento, eu fiz uma outra oração. E eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor me chamou para cá e eu fiz uma oração que eu tenho que te pedir perdão. Então eu falei, Senhor, eu te peço perdão pela oração que eu fiz. E ali eu fiz uma entrega. E eu falei assim, Deus, se o Senhor quiser, eu vou morrer nessa nação. Foi a oração que eu fiz. Essa oração eu já fiz há mais de 26 anos. Eu fiz há 26 anos e meio esta oração. Hoje eu não vivo aqui em Portugal, mas Portugal vive dentro de mim. Hoje eu não estou aqui porque um dia Deus me chamou para trabalhar com africanos lá na África Austral, lá no sul de África, e Deus me chamou para trabalhar entre portugueses pela Europa. Então Deus me deu um chamado e eu vou por aí, pastor André, procurando aonde tem português para ganhar e alcançar para Jesus. Aí Deus me deu um presente aqui, que foi minha esposa, que é uma portuguesa com certeza, e ter casado com a Wanda me ajudou a entender a cultura, me ajudou a entender coisas que talvez eu passaria muito mais tempo para entender, e nem entenderia talvez, mas na convivência do dia a dia eu comecei a entender, até porque cada povo não é feito com seus costumes e o seu condicionamento de pensamento. Todo povo é condicionado no seu pensamento. Então, na realidade, cultura não tem a ver com uma estar certa ou outra errada, tem a ver com a forma de condicionamento e ponto final. E eu, aprendendo, não é, no dia a dia do casamento, eu fui abrindo o entendimento. E sabe, gente, isso me fez um bem tremendo. Eu estou aqui nessa manhã e eu estou aqui eu tenho certeza que com um mandato de Deus, pastor André, para poder dizer para você, viva para coisas maiores, e dizer para você, não deixe que as diferenças impeçam você de viver as coisas maiores. Você está aqui em Portugal, então a gente está num ambiente aqui com alguns portugueses e a maioria brasileiros e outros de outras nacionalidades, né? Tem gente de outra nacionalidade também, mas a maioria aqui é gente do Brasil, assim como eu. Hoje eu tenho a nacionalidade portuguesa também, meu coração é português também, mas eu sou nascido no Brasil e eu sei que, por alguma razão, Deus escolheu o Brasil para fazer algo lindo nas nações da terra. E Deus pega as coisas insignificantes, que para muitos não é? Para muitos você fala de Brasil e fala assim, Brasil?
não é? Mas a gente sabe o país que temos, a graça que Deus derramou sobre a nossa nação, um país lindo, um país rico de tantas coisas e que hoje é um expoente missionário. Hoje Deus tem conduzido brasileiros pelas nações da terra para tocar as nações da terra. E eu estou aqui para animar você porque eu estou vendo um monte de missionário aqui na minha frente. Eu estou vendo um monte de missionário aqui na minha frente, missionário de missionária. Eu estou vendo gente que Deus trouxe para essa terra aqui para fazer um movimento novo. Gente que Deus vai dar um coração realmente para servir essa nação. Gente que Deus colocou aqui para fazer diferença. Gente que Deus colocou aqui não para trazer uma mudança de cultura, mas para trazer realmente uma mudança espiritual. E não para fazer que a cultura brasileira seja implementada aqui, mas para trazer que a cultura do reino de Deus seja implementada aqui, para fazer com que a gente possa viver o movimento de Deus e aquilo que Deus quer fazer nesse tempo. Então, deixa eu trazer alguns princípios aqui para você nessa manhã, bem rapidamente, mas eu quero dizer para você que eu estou muito entusiasmado para viver o que Deus tem para a minha vida, mas eu estou entusiasmado também para dizer para você, Deus está chamando você para viver coisas maiores. Aí, quando eu vejo esse vídeo aqui, Deus já havia dado essa palavra, quando eu vejo esse vídeo aqui da vossa expansão, Lucas já tinha conversado um pouquinho comigo ontem, foi me buscar, mas vendo imagens, ouvindo o pastor André antes de estar aqui com vocês, eu estou tão feliz de saber que realmente Deus está trazendo vocês para algo novo, Deus está empurrando vocês para algo novo, então deixem ser levados e conduzidos por Ele para que vocês possam viver coisas maiores. E é realmente fantástico entender que coisas maiores nós não as vivemos quando nós temos tudo preparado para as viver. Coisas maiores nós vivemos quando nós vivemos na dependência do Senhor. As coisas maiores eu e você vamos viver quando nós vivemos na dependência do Senhor. Então eu quero trazer alguns princípios. O primeiro princípio que eu quero trazer aqui para você, eu quero trazer para você uma coisa só importa. A primeira coisa, uma coisa só importa. Vamos ler Lucas 10, 38 a 41. Lucas 10, 38 a 41, se forem colocar aí na projeção, Lucas 10, 38 a 41. Mas a palavra fala que indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e olha só, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. E essa é a expectativa de Marta, não é? A expectativa de Marta é essa. Mas olha o que o Senhor responde. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Coloque o versículo seguinte, por favor. Coloque o próximo versículo. Aí a gente vai ver, entretanto, que o verso 42 vai dizer assim para nós: mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Deixa eu dizer para você, para vivermos coisas maiores, a gente tem que entender isso aqui. Para viver coisas maiores, a gente tem que entender verso 41, verso 42. Pode deixar ali para nós, coloque novamente o 41. Então a gente vai ver, o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta. E você se preocupa com muitas coisas, e às vezes nós não estamos vivendo as coisas maiores que Deus tem para nós, porque nós não estamos aos pés dele. Coisas maiores nós vamos viver se na realidade não é que estamos tão ativos, estamos num ativismo incrível, não. Mas é se a gente entende que as coisas maiores se vivem quando uma coisa só importa para nós. Entendemos que nós fomos criados por Ele.
Mas nós fomos criados por Ele, para viver nele. E nós fomos criados para Ele. E é isso. Um dia, o nosso tempo aqui vai acabar. Aqui. Mas aqui é só o início. Só aqueles que entendem que uma coisa só importa. Só aqueles que entendem o que Jesus diz aqui para Marta. Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. E aí o verso 42, o Senhor fala ali, então, para Marta. Coloque para nós, mas apenas uma é necessária. Veja que isso aqui são palavras de Jesus. Você vê que, na realidade, hoje, a gente tem tantos passos para isso, passos para aquilo outro. É óbvio que a gente precisa realmente se organizar, né? A gente tem um mestre aqui, a gente precisa se organizar, né, pastor André? E a gente precisa se organizar, mas a gente precisa se organizar a partir de fundamentos. A gente se organiza a partir de fundamentos. E aqui está um fundamento para viver coisas maiores. Uma coisa só importa. Eu poderia parar por aqui nessa manhã. Se a gente entender isso, eu poderia parar aqui. Eu tenho mais coisas para fazer, mas eu queria que você compreendesse esse princípio para a gente partir para frente. Uma coisa só importa. Apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E preste atenção que Jesus fala para Marta, e esta não lhe será tirada. É tão lindo entender que quando nós vivemos com Jesus, ninguém pode tirar o tesouro de maior valor que temos. E aí eu parto para o segundo princípio dessa manhã. O segundo princípio para viver coisas maiores, depois de entendermos que uma coisa só importa, é que nós precisamos permanecer em Jesus. Então, o segundo princípio é a permanência em Jesus. Para viver coisas maiores, é preciso viver uma permanência em quem? Em Jesus. João capítulo 15, verso 4 e verso 5. João 15, 4 e 5 vai trazer para nós permanecer em mim. Jesus fala, Elias, você tem que permanecer em mim. Elias, você quer ter sucesso, permaneça em mim. O teu sucesso não tem a ver com números. O nosso sucesso não tem a ver com números, o nosso sucesso tem a ver com permanecer nele. Nosso sucesso não tem a ver com a gente ter um grande relatório de ativismo, de atividades que tivemos. O nosso sucesso, na realidade, é entender que é Ele fazendo através de nós. É Ele fazendo através de nós, esse é o nosso sucesso. Permanecer em mim. Coloque para nós o texto, se estiver preparado, verso 4 e 5. Permanecer em mim e eu permanecerei em vocês, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Está aqui, está claro, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Não é possível dar fruto, o fruto genuíno, se a gente não permanecer nele. Eu sou a videira, vocês são os ramos que permanecem em mim e eu nele, e esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Não adianta fazer muita coisa se a gente não entender que uma coisa só importa e a gente, então, agora tem que permanecer naquilo que realmente importa. Porque também não podemos simplesmente entender que uma coisa só importa, mas não permanecer naquilo que só importa. Porque não é só o entendimento, mas é a permanência. Eu não posso simplesmente viver um entendimento bíblico claro. Eu tenho que viver esse entendimento bíblico na prática. Vocês têm aqui, e vocês têm um mestre da palavra aqui vos pastoreando, alguém que realmente Deus deu um dom incrível, alguém que é saudável em comunicar coisas profundas, e isso é fantástico. Então, agora, para que vocês vivam essas coisas maiores, então não é apenas entender o que essa palavra genuína, e entender aquilo que Deus tem trazido, mas é permanecer naquilo que Deus tem trazido, então, para cada um de nós. Permanecer em mim, eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir frutos de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não
permanecer em mim. E aí o verso 5, ele faz essa declaração tão clara para a gente que a videira é ele, eu sou ramo, e eu preciso permanecer nele. Quem permanece em mim, eu nele, é eu nele e ele em mim, é eu nele e ele em mim. Esse dá muito fruto, e o entendimento é, porque sem mim nada podeis fazer. E aí, então, quando eu entendo que sem ele eu não posso fazer nada, deixa eu dizer para você, para a gente poder viver para coisas maiores. Então, a terceira coisa que eu quero trazer, depois de pensarmos que uma coisa só importa, depois de pensarmos que a gente precisa permanecer em Jesus, eu quero dizer para você algo que é tão genuíno. Eu preciso trabalhar para Deus pelo serviço e não pelo status. Eu preciso trabalhar para Deus pelo serviço e não pelo status. Gente que vive para coisas maiores é gente que não está... A ideia dele não é se aparecer, mas a ideia dele é que Jesus apareça. Através daquilo que eu estou fazendo, servindo. Meu propósito é servir, se eu estou aqui no louvor, que Jesus seja glorificado através das minhas habilidades, que eu seja cada vez mais excelente, que eu toque cada vez melhor, que eu cante cada vez melhor, mas é para glorificar a Jesus e que Jesus seja exaltado e visto através daquilo que eu estou fazendo. Se eu estou servindo, recebendo pessoas, eu não estou ali para que me vejam, mas que vejam Jesus através da minha vida ali, amando, recepcionando bem, cuidando bem. Se eu estou aqui limpando o templo e se eu estou aqui trabalhando pela ordem do culto, eu estou fazendo, e eu estou fazendo isso para que Jesus seja glorificado, para que as pessoas, quando entrarem nesse templo, elas se sintam realmente acolhidas, sintam um templo lindo, preparado, sintam aquele ambiente de excelência e vejam que tem Jesus ali. Então, o que eu estou fazendo seja desde preparar esse ambiente para receber as pessoas, como se eu estou aqui para servir no louvor ou na palavra, o meu entendimento é que Jesus seja visto. Aleluia. Que Jesus seja visto. Então, eu não posso trabalhar por status. Eu preciso trabalhar simplesmente para servi-lo. Servi-lo de todo o coração, porque eu entendi que uma coisa só importa. Eu entendi que eu preciso permanecer nele. E a gente vê na palavra que lá tem alguns textos bíblicos, né, que a gente vê, por exemplo, Marcos 10, uma narrativa que temos lá em Marcos 10, a partir do verso 35. Então aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que em tua glória nos assentemos um à direita e o outro à tua esquerda. Muitas vezes essa é a ideia. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? E disseram-lhe: Podemos. E tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. E ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm sob seu domínio e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Isso é lá fora. Entre vós não é assim. Olha o texto sagrado. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque, a serviço. Viver para coisas maiores é entender princípios do mestre. O mestre que veio para servir e não ser servido. Então, nós somos convidados para entrar nesse movimento. Entender que lá fora vive-se realmente princípios. E eu vivo num contexto africano. Amanhã mesmo estou saindo daqui com direção ao Malawi. E lá em África, a gente, naquele contexto, pastor André, a gente vive contexto que quem tem poder pisa, quem não tem e tal. Mas, gente,
Não é assim? A gente está lá, por exemplo, para levar a cultura do reino e dizer para os nossos pastores lá e treiná-los e dizer, vocês não estão aqui para poder dizer, eu sou o pastor, eu sou autoridade, mas é para servir esse povo, é para servir a vossa gente, é entender que nós vamos manifestar Jesus através disso. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Aí a gente vê o próximo versículo, que traz para nós os dois próximos versículos, o 44, coloque aí, por favor, e o 45. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem, se o próprio Mestre veio para ser servido, não veio para ser servido, mas para servir. E o propósito dele, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, deixa eu dizer para você, a Bíblia está repleta de exemplos, e eu só quero trazer um mais, João 3, 28 a 30. João 3, 28 a 30, eu tenho que ler esse texto. João capítulo 3, verso 28 a 30, a gente vai ver aqui, vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como o seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. E João vai falar assim, convém que ele cresça e que eu diminua. Foi um homem que batizou Jesus. Foi um homem que veio para preparar o caminho. E o propósito de João não era bater no peito e dizer, sou eu. Ei, vocês estão vendo? Eu sou mais importante, porque eu comecei. Ei, foi eu. Mas aqui está João nos indicando o caminho de coisas maiores. Aqui está João dizendo que você quer viver coisas maiores, convém que ele cresça e que eu e você diminuamos. Então, minha palavra para você nessa manhã é, para viver coisas maiores, a gente precisa realmente entender que nós trabalhamos para Deus pelo serviço e não pelo status. E aí eu quero ir adiante e ver na palavra um outro princípio. Eu quero ir para um quarto princípio. Estamos falando sobre viva para coisas maiores. Em primeiro lugar, pensamos em que uma coisa só importa. Em segundo, a permanência em Jesus. A terceira, trabalhamos para Deus pelo serviço e não pelo status. A quarta coisa que eu quero trazer para você, nós trabalhamos com responsabilidade na terra, mas com a visão na eternidade. Trabalhamos com responsabilidade na terra, mas com a visão na eternidade. Viver coisas maiores é também entender que eu tenho a minha responsabilidade. Viver coisas maiores é entender que aqui na terra eu trabalho com responsabilidade, mas a minha visão está lá, na eternidade. É entender isso, e a gente vai ver o texto de 1 Timóteo capítulo 6, versos 6 a 19. 1 Timóteo 6, 6 a 19 traz alguns princípios aqui para nós. Mas vamos passar para Colossenses 3, 1 a 4, só por causa do tempo. Vamos para Colossenses 3, de 1 a 4. E Colossenses 3, de 1 a 4 vai dizer para nós, portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Verso 2, pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Verso 3, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. E o verso 4 traz para nós, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Eu preciso tomar o entendimento de que eu fui ressuscitado juntamente com Cristo e agora eu preciso buscar as coisas lá do alto. Eu tenho que viver com responsabilidade aqui na terra, mas eu tenho que viver com o pensamento lá. Não tem como eu viver coisas maiores focado aqui na terra. Não tem como eu viver coisas maiores se eu estou agitado como Marta, de um lado para o outro, preocupado com coisas dessa terra. Para viver coisas maiores, eu preciso me despir de algumas coisas. Eu preciso realmente estar buscando as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, pensar nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. E o texto sagrado fala, porque morresses.
e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. C.S. Lewis, ele fala o seguinte, ele diz, uma das coisas que ele fala, né? Ele fala até hoje, embora já tenha partido há tanto tempo, mas ele fala até hoje, seus escritos, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Pensemos nisso, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então deixa eu dizer para você, trabalhe com responsabilidade aqui na terra. Seja responsável, seja exemplar. Né? Certa vez perguntaram, um sapateiro perguntou a Martinho Lutero o que ele precisava fazer para ser um melhor cristão. Então Martinho Lutero falou, faça um bom sapato e cobre um preço justo. That's it. Às vezes a gente se equivoca. Para viver coisas maiores, a gente precisa encarnar Jesus. Entender que... Né, e tem gente que hoje acha que para viver coisas maiores ele vai cobrar mais caro, ele vai fazer... Não, seja justo. Deixa que Deus seja glorificado através da sua atitude. Deixe que Jesus seja visto através dele fazendo os milagres, de você fazendo um bom trabalho, sendo excelente no seu trabalho e sendo justo no que você faz. Deixe que os milagres aconteçam através da sua obediência a Jesus, a palavra. A sua visão de pensar nas coisas do alto, entendendo, eu estou fazendo um bom trabalho porque eu sou um cristão, então eu vou trabalhar bem e eu vou ser justo no que eu estou fazendo. Jesus será glorificado através da minha vida e Ele que é o provedor e Ele que tem todo o poder e autoridade, a prata e o ouro vem dEle, Ele vai fazer os milagres na minha vida. Deixa eu dizer para você, você quer prosperar? Você quer prosperar? Pensa nas coisas do alto. Seja responsável nas coisas aqui da terra. Mas seja alguém que faça bem aqui, mas sempre querendo glorificar a Deus. E eu quero concluir essa palavra ainda trazendo para um outro princípio que eu entendo que eu preciso entender isso para viver coisas maiores. Nós já falamos de 4 coisas aqui nessa manhã. Para viver coisas maiores. É entender que uma coisa só importa. É entender que eu preciso permanecer em Jesus. É que eu preciso trabalhar para Deus pelo serviço e não pelo status. Entender que eu preciso trabalhar com responsabilidade na terra, mas com a visão na eternidade. Eu concluo trazendo um 5º princípio, que para mim é tão importante. Eu preciso reconhecer a minha humanidade, mas não deixar de cumprir o propósito que Deus tem para mim. Isso aqui tem que fazer sentido para a gente viver coisas maiores. Eu preciso reconhecer a minha humanidade, mas não deixar de cumprir o propósito que Deus tem para mim. Vamos ver um texto que está em Isaías 6, de 1 a 8. Isaías 6, de 1 a 8, a gente vê aqui, sim, o grande Isaías, é ele mesmo. Mas Isaías vai falar para nós, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E, verso 2, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim. Aí ele se depara com a glória de Deus e ele fala, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. A gente precisa reconhecer, eu queria que você colocasse no verso 5 novamente, a gente precisa reconhecer a nossa humanidade. E quando a gente se depara com a glória de Deus e sabe quem Deus é, eu preciso realmente compreender, eu estou perdido.
se não é a graça dele, se não é a misericórdia dele, se não é o ser justificado por ele. Estamos aqui hoje para celebrar a ceia do Senhor, essa justificação que aqui estamos hoje para beber o cálice representando esse sangue, o sangue de Jesus que foi vertido na cruz para nos justificar. Então eu preciso reconhecer que eu preciso disto, eu preciso todo dia ir para a cruz, senão eu estou perdido. Todo dia eu preciso morrer para mim mesmo, senão eu estou perdido. Ai de mim, eu estou perdido. Porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu tenho que me deparar realmente com a glória de Deus, e essa glória precisa fazer sentido para nós, pastor André. Sabe, a gente precisa viver. Para a gente viver coisas maiores, a gente precisa reconhecer a glória de Deus, e a gente precisa viver o temor da presença. A gente não pode, de forma alguma, trabalhar de qualquer jeito para Deus. Eu não posso viver os meus dias mecanicamente. E hoje a gente vive um ambiente também, e a gente precisa ter o equilíbrio para que hoje a gente não faça dos nossos cultos um ambiente simplesmente onde se pense na excelência, onde se pense em tudo estar tudo bem preparado, mas às vezes é tudo tão bem preparado e é tudo tão organizado que não entra Jesus lá. Não entra o Espírito Santo lá, porque não tem lugar para ele. Não tem lugar para simplicidade. É óbvio que a gente precisa trabalhar com a excelência, trabalhar com o melhor, mas a gente precisa entender que a gente serve aquele Jesus. Sim, aquele Jesus que veio ensinar o caminho da simplicidade. Aquele Jesus que veio sim montado num jumentinho. E às vezes tem ambientes que Jesus não entra, porque a coisa não está preparada para ele, não tem lugar para ele. Então deixa eu dizer para você, eu preciso realmente viver a minha vida de uma forma que eu entenda que a simplicidade do Evangelho ela precisa continuar a valer. Esse Jesus que é grande, poderoso, que tem todo o poder e autoridade, é aquele que vem de uma forma simples, mas genuína, tocar os corações e transformar os corações. E a gente precisa viver esse Evangelho. Esse Evangelho é onde cada vez mais a igreja precisa ser realmente relevante, e por ser relevante a gente tem que ser excelente, e a gente realmente entende que a excelência honra a Deus, certo? Inspira as pessoas, mas é entender que essa excelência ela continua acontecendo com o coração simples e humilde. Porque Jesus falou assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. A gente vai continuar cada vez mais sendo uma igreja relevante, que é excelente, mas que é humilde, que não negocia seus valores e seus princípios. Então eu preciso reconhecer a minha humanidade, e na minha humanidade eu sei que uma das coisas que a minha humanidade não quer ser é humilde. A gente quer estar acima. A gente quer estar em evidência. Aí vem Jesus falando assim, não é assim, filho. Está aqui, ó, a bacia e a toalha, eu quero lavar teus pés. E é assim que eu quero que você seja. Então deixa eu dizer para você, eu preciso entender a minha humanidade para viver coisas maiores, mas não deixar que a minha fraqueza, do meu ego, do meu orgulho, todo mundo tem orgulho, gente. Não vem essa de dizer assim, eu não tenho. Você tem sim, eu tenho sim. Eu preciso levar para a cruz. Mas eu tenho. Não venha dizer que, não, está tudo resolvido. Está nada. Eu preciso a cada dia me resolver com Deus. Eu preciso a cada dia ter responsabilidade de entender que na minha humanidade, todos os dias eu vou viver com uma carne fraca. E eu preciso me encher do Espírito para ir para frente. Eu vou viver com a impureza de estar aqui na terra, de estar em ambientes impuros, de viver com a minha mente, que é um campo de batalha, que pensa coisas que não precisava, não deveria pensar, mas pensa. E eu vou precisar do Espírito Santo para vir aqui, para purificar esses pensamentos, para me dar a graça, para me levar além, para que eu possa realmente, então, viver coisas maiores. Então, eu quero dizer para você, por favor, reconheça a sua humanidade, mas não deixe de cumprir o seu propósito por causa das suas fraquezas, das suas falhas. Ah, se fosse por causa das minhas fraquezas. Não podia estar aqui de jeito nenhum.
Eu tinha que ser o primeiro a sair desse local. Mas eu descobri uma coisa. Eu tenho um tesouro de maior valor e ele está aqui dentro. E eu convidei ele para ser o Senhor da minha vida e para me colocar no lugar todos os dias. Eu convidei ele para vir e ser o meu pastor diariamente, me colocar no lugar, ser o meu mentor, para falar para mim o que eu preciso mudar. E aí eu vejo aqui, nesse texto, e volte para ali para o texto, por favor, eu vejo então que Isaías, ele se confronta com a sua humanidade, e aí ele fala assim, e ele diz que ele foi tocado, verso 6, ele diz assim, que depois dele falar o que ele era, então um dos serafins voou para ele, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça, e com a brasa tocou a sua boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Deixa eu dizer para você, Deus, ele tem os seus meios para fazer com que eu e você vivamos as coisas maiores. Então não deixa a sua humanidade te parar, por favor. Você está aqui hoje, com certeza tem coisas que você precisa tratar para você ir além. Eu não estou falando que você está em pecado, não é isso, por favor. Mas tem coisas que para a gente viver coisas maiores eu preciso parar, reavaliar e tratar. E dizer, Senhor, eu preciso melhorar nisso, naquilo outro. Tá bom? Eu não estou falando que é pecado, eu estou falando coisas que eu preciso deixar que o Senhor me venha fazer a recolocação das coisas no devido lugar. Mas deixa eu dizer, Deus quer fazer isso, mas para você viver isso, você precisa realmente viver uma entrega onde você vai se entregar e como Isaías falou, Senhor, eu não consigo, eu não posso, mas entender que você vai ser tocado por Ele, e quando Ele tocar, a sua iniquidade é tirada, o seu pecado é perdoado, e aí, o verso 8 vem dizer assim, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei? E quem há de ir por nós? E a gente vê um Isaías que é tocado pelo Senhor e que não foge da sua responsabilidade e que responde, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu espero que essa palavra nessa manhã possa estar encontrando gente que sabe que é gente fraca, é gente com problema, é gente com dificuldade, mas que entendeu que a gente é tocado pelo Espírito Santo todos os dias, que a gente tem o toque sobrenatural do Senhor para nós, e que esse toque é suficiente, tanto para resolver os meus dilemas, os meus problemas, como para me levar além, e a me levar a viver os meus propósitos. Eu quero animar você, para que diante dessa palavra você tome uma posição, porque Deus está chamando você para coisas maiores. Eu não tenho dúvida do que eu vim aqui fazer nessa manhã. Eu não tenho dúvida da palavra que eu estou trazendo aqui para você. E eu estou sonhando com vocês, pastor André. Eu estou sonhando a conquista com vocês. Eu estou sonhando aquilo que Deus quer fazer. Mas para isso eu preciso tomar uma posição. Eu preciso me definir diante de Deus o que eu quero ser, o que eu quero fazer. Pastor Danilo Figueira, e aqui eu quero concluir a palavra, mas nessa conclusão, eu queria ler isso que pastor Danilo fala no seu livro, A Chave da Relevância. Presta atenção. Creio que aqui está uma grande chave para nossas vidas. Há muitas coisas em nós que, investigadas à luz poderosa do Santíssimo, serão denunciadas como pecados. Presta atenção nisso. Ele fala que... Ele diz assim que são... Eu vou recomeçar. Presta atenção nisso. Creio que aqui está uma grande chave para nossas vidas. Há muitas coisas em nós que, investigadas à luz poderosa do Santíssimo, serão denunciadas como pecados. São sentimentos, motivações, pensamentos, reações, hábitos, insensibilidade e até mesmo atitudes grosseiras que estão fora da vontade de Deus, ainda que ninguém ou pouca gente as perceba. Aí ele fala assim, mas basta colocarmos-nos na luz e as perceberemos. E aí, decepcionados e envergonhados, quem sabe encontraremos o caminho para ser justificados na nossa casa. Gente que se apresenta quebrantada na presença do Santíssimo, que anseia por mudanças à sua volta, mas que sabe que essas mudanças têm que começar em seu próprio interior. E ele fala assim, não são super-heróis da fé, são apenas homens que dependem da graça e que por isso mesmo assumem que o seu grande trunfo é não ser ninguém e que não merecem nada. Gente que vive na graça e que pela graça inspira outros.
Queria te convidar a ficar em pé, por favor.